A marca agrofamiliar brasileira tem muito o que dizer. Fala Conafer. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Conafer. Hoje nós vamos falar de uma parceria histórica que conecta dois continentes e promete transformar vidas. O programa Mais Pecuária Brasil, que está atravessando o Atlântico para alcançar o Quênia, na África. Com a atuação em aproximadamente 4.000 municípios brasileiros, o Mais Pecuária Brasil promove um impacto profundo na vida de mais de 15.000 famílias rurais. Agora, a parceria entre a Conafer, Alta Genetics e o TerraBank quer levar o maior programa genético da bovinocultura nacional para outros países. E para falar sobre essa missão transformadora, recebemos hoje dois convidados muito especiais. O Davi Molinari Feu, que acompanhou de perto as negociações e o início da implementação do programa no Quênia, e o Carlos Nascimento, que é veterinário responsável técnico pelo Mais Pecuária Brasil, que vai nos explicar como essa tecnologia pode beneficiar também milhares de pequenos produtores africanos. Sejam muito bem-vindos. Prazer nosso. Obrigado. Davi, eu quero começar com você. Como que o programa Mais Pecuária Brasil ele transformou a realidade dos pequenos produtores no Brasil e como é que vocês estão replicando esse impacto no Quênia? Olha, Camila, primeiro, muito obrigado pelo convite. A África é um tópico assim grande, né? Sim. A afinidade cultural que o Brasil tem com a África também tem muitos laços. O Brasil conhece muito pouco da África, embora hajam esses laços culturais. O Brasil conhece só os países do Atlântico, do Oceano Atlântico. E nós estivemos dessa vez no Quênia, a África Oriental, subsaariana. Mas, independente da região que você vá para a África, as similaridades geográficas e culturais são muito grandes. Então, o projeto Mais Pecuária Brasil, ele conseguiu, de uma certa forma, penetrar uma bolha. Embora o Brasil seja o maior exportador de biotecnologia e o maior rebanho do mundo de pecuária, essas tecnologias, esse melhoramento genético, ele estava sempre acessível para os grandes produtores no Brasil. E o Mais Pecuária Brasil conseguiu penetrar essa bolha e tornar uma tecnologia tão importante acessível. E isso fez com que os pequenos produtores pudessem ter acesso a essa tecnologia e eles quebraram um paradigma. O conhecimento chegou até eles e eles então agora começaram a desenvolver por conta, inclusive, e isso tem sido um sucesso no Brasil. Então, estender esse programa para a África foi uma questão de apenas acesso e levar a boa vontade de levar esse projeto e que veio com o presidente Carlos, com toda a intenção e boa vontade dele de expandir para o continente africano. Vocês ficaram quantos dias lá? Foram 40 dias executando um programa que já tinha sido preparado. Nós tivemos em várias comunidades no Quênia e nós fizemos, em média, 300 inseminações para as comunidades locais. Muito bacana. E, Carlos, quais adaptações técnicas ou estratégias foram necessárias para implementar o Mais Pecuária no contexto das comunidades quenianas? Houve muita diferença? Então, primeiramente, obrigado. Eu já participei do primeiro podcast, então já me sinto à vontade. Já é de casa. O podcast Fala Conafer é um podcast que tem o objetivo justamente de chegar até os pequenos produtores e a todo o público o que a gente está fazendo no campo. Sim. Em relação a essa tua pergunta, Camila, eu te falo que foi muito fácil, né? Porque, na verdade, o que a gente tem verificado com o Mais Pecuária Brasil, a dificuldade que a gente tem dos pequenos produtores, ela é global, né? Não é particular do Brasil, da África ou da Europa. Na verdade, o pequeno produtor ele tem uma dificuldade muito grande de ter acesso a essas biotecnologias, né? Então, assim, o trabalho que a gente fez no Brasil, a gente faz no Brasil com Mais Pecuária, nos deu essa expertise de executar em qualquer lugar,
sem ser arrogante, né? Porque quando você entende essa metodologia, e a gente até gravou naquela visita que teve do pessoal do Quênia, na fazenda de búfalo, Sim. né, que é essa questão de sentir o mais pecuária, sentir a terra. Então, a gente no mais pecuária, a gente entende o produtor. É uma questão não só técnica, mas principalmente de relacionamento. Sim. Você entender aquela realidade. A gente foi com a equipe técnica, é importante ressaltar, eu estou representando aqui a equipe técnica, mas a gente foi com uma equipe técnica bem grande. De quantas pessoas? Então, acho que todos, né, tinham o quê? Mais 9 pessoas? 9 pessoas. Mais 9 pessoas. E teve a doutora Bruna também, que ela não está presente aqui no podcast, mas a gente trabalhou muito junto em relação a o que a gente levar, a gente entender o produtor. É o que a gente faz aqui no Brasil, entender o produtor, A real necessidade, a realidade, né? e adaptar a técnica ao produtor. Sim. Não o contrário que normalmente as pessoas fazem. Elas querem que o produtor se adapte às tecnologias. Então, assim, a gente primeiro entende a realidade deles e adapta a técnica, porque a técnica é muito mais flexível. Sim. Né? Então, assim, isso saiu com uma naturalidade, a aceitação foi incrível, né? Eu me surpreendi com a África, com o Quênia, né? Quando a gente vai para outro país, a gente sabe que a gente vai imergir numa nova cultura, então a gente fica meio... O que é desconhecido, a gente tem dificuldade de entender. Mas foi o contrário. Eu me senti em casa, né? A gente até fala muito que a África é mãe, então ela recebeu muito bem a gente, povo muito alegre, legal. receptivo. Então, assim, o trabalho fluiu de uma tranquilidade que me surpreendeu. Porque mesmo as dificuldades, infraestrutura não tinha, era difícil, mas a gente adaptou e assim, a gente conseguiu fazer esse volume de inseminações sem nenhuma intercorrência, não teve nenhum problema com os animais, com algum acidente. Então, assim, a gente deve estar voltando ano que vem para lá para já fazer o diagnóstico e receber esses resultados, que eu acredito que vão ser surpreendentes, né, por tudo que aconteceu. A parte técnica em si, eu me surpreendi com a África no sentido dos animais, da qualidade do solo, da pastagem. Muitos pastos que a gente tem aqui, muita pastagem que a gente tem no Brasil veio da África. Então, assim, a gente sentiu, eu falei, eu estou no Brasil, né? Na verdade, essas conexões, que o objetivo do nosso projeto internacional da Conafé é justamente fazer conexões entre países e principalmente entre pessoas. Então, foi muito natural. Então, foi uma experiência incrível profissionalmente e pessoalmente para mim. Teve, então, semelhanças ali entre o manejo agropecuário daqui do Brasil com o Quênia? Totalmente. Então, assim, a questão do manejo, outra coisa que eu vi muito parecido com a realidade dos nossos pequenos produtores e que a pecuária de alta produção se perdeu, foi esse relacionamento e esse contato com os animais. Então, eles têm um vínculo com os animais, né, Davi? Sim. Impressionante. Então, assim, é como se a gente estivesse manejando, né, entes familiares deles. Então, assim, era uma coisa muito calorosa. Então, assim, quando você estava manipulando, manejando, aplicando medicamento nos animais, eles estavam acompanhando de perto. Então, essa conexão... Das crianças aos mais velhos. Todos estavam. Então, assim, foi uma recepção muito grande. Então, quando você tem esse vínculo com o animal, o resultado, o manejo é muito mais tranquilo, né? Por isso que o mais pecuário no Brasil hoje é um sucesso. Onde todo mundo apostou o contrário. É verdade. Lá aconteceu a mesma coisa. Por quê? Porque existe conexão. Então, quando tem uma conexão, você consegue acessar de uma forma mais natural e mais simples. Então, o resultado, ele vem também, né? Claro, as mesmas dificuldades que a gente tem no Brasil, a gente tem lá. Eles não têm acesso à biotecnologia. Sim. Então, o projeto, que é uma coisa que eu falo sempre, ele é um programa de melhoramento animal, mas ele é multidisciplinar. Então, a gente aproveitou aquele momento, foi o primeiro contato. Então, a gente vai orientando sobre nutrição, sanidade, manejo, infraestrutura. Quando a gente foi no D0 fazer o início do trabalho, estava um pouco difícil de manejar, mas quando a gente orientou, quando a gente voltou já para a inseminação, eles fizeram vários ajustes. Então, assim, a gente vê que eles absorveram muito rápido, que era uma preocupação minha, do Davi e da equipe técnica,
como que seria isso, né? Sim. E a gente viu a mesma realidade do Brasil. Então, eles precisavam dessa contribuição da Conafé de apresentar a tecnologia. Então, eles aceitaram com muita facilidade. Eu acredito que os próximos passos vão ser o desenvolvimento, a orientação, que é fundamental para qualquer processo de biotecnologia. Sim, né? com certeza. E Davi, como é que surgiu essa parceria com o Conservatório Alpegeta? Pegeta, falei certo? Falou certo. Então, e como é que ele funciona? Fala um pouquinho pra gente sobre esse conservatório. Esse conservatório, eles são uma fundação privada, foi estabelecido sob doações, e hoje é o maior centro de conservação de vida selvagem do Quênia. E o mais incrível é que, além de eles estarem numa região prime do Quênia, eles estão perto do Monte Quênia, uma planície belíssima, um cenário assim incrível e um clima também incrível. Sim. O clima no Quênia, principalmente da região de Nairobi, e você segue pelos Alpes quenianos, porque tem uma região montanhosa muito bonita. Nossa, deve ser lindo. E a temperatura gira em torno de 15 a 25 graus o ano inteiro. Olha. E algumas regiões ficam acima de 2.000 metros de altura. Então, o clima é considerado um dos melhores climas do mundo. Favorável. E a beleza dos animais selvagens. Mas o que mais me impressionou, e eu já havia visitado esse centro de conservação em 2010, na verdade, eu morei no Quênia durante 5 anos. Então, nesse período, eu cheguei a ter alguns negócios pessoais, trabalhei com uma ONG local que fazia ajuda para as comunidades. E durante esse período eu visitei muito e conheci muito os projetos que eram executados. E a Alpegeta foi uma grande surpresa. Por quê? Porque eles são o único centro de conservação no Quênia que integra a pecuária. E isso, para mim, foi uma grande surpresa. Porque a pecuária hoje ela é vista no mundo como uma vilã, né? Uma vilã. Verdade. Por conta da emissão de metano. Mas as pessoas elas não têm uma compreensão holística de como a pecuária integrada num ecossistema, quais os benefícios ecossistêmicos que a própria pecuária tem. A gente está acostumado a olhar para a pecuária de grandes confinamentos e você tem problema com manejo de resíduo, mas não entende a pecuária no seu estado Sim. natural. E foi exatamente isso que nós pudemos ver juntos ali, né, com o time, e já havia conhecido antes. Eles integraram a pecuária dentro do sistema de conservação animal. Então o gado ele pasta livremente junto com os animais selvagens. Olha, que interessante. Mas o curioso é que eles, por causa dos ataques de leões, e acontece diariamente, eles perdem 1 a 2 animais por dia. 10% no ano. 10% é o dízimo que eles pagam para poder manter os animais e os pastores dormem com os animais e os animais são colocados em bomas. Quais animais que tem lá? Todos os Big Five, que eles chamam, estão lá. Olha, então nós temos... legal. Aliás, eles têm os últimos 2 rinocerontes brancos do norte. Nossa. Estão nesse centro de conservação. É a mãe e a filha. Que legal. 2 fêmeas. 2 Olha. fêmeas. O macho morreu, se eu não me engano, 2 anos atrás, mas eles ainda têm uma quantidade de sêmen desse macho. Que bom. E eles já estão fazendo fertilização in vitro para conseguir manter a espécie. Sim. Mas se morrerem essas 2 fêmeas, o rinoceronte branco do norte vai se extinguir. Então, eles têm girafa, eles têm muitos elefantes, eles têm muitos leões, e tem búfalo, tem toda a cadeia de animais selvagens. Bacana essa convivência entre eles ali, né? Todo mundo junto. E ao redor da comunidade, do centro de conservação, tem uma zona de pastoralistas de 70 mil pessoas. Olha. Então, além da pecuária integrada à vida selvagem, você também tem toda uma comunidade pastoralista que trabalha ali junto a essa conservação. Então, Eles têm um trabalho com essa comunidade. Eles têm um trabalho com essa comunidade e a Conafer vai participar do Mais Pecuária junto a essa comunidade. Legal. E o que a gente acabou descobrindo é que o sistema de pecuária integrado à conservação de animais selvagens, os índices de preservação com essa conjunção são muito melhores. Inclusive, só contribuindo com o que o Davi falou, ele falou que a pecuária salvou a preservar esse rinoceronte.
Porque tinha caçadores e tal. Então, nessa integração, você diminuiu, porque eles também dão um apoio a essa comunidade. Então, não há necessidade de caçar. Então, assim, tem uma integração bem interessante. Então, assim, a gente ficou muito feliz, como o Davi falou, em relação à pecuária, que a gente sofre um impacto muito grande aqui no Brasil sobre isso. Apesar do Brasil ser o maior produtor de proteína animal do mundo, né, nós somos um país do agro, mas o agro sofre essa pressão, principalmente a pecuária. É verdade. E quando você vê um país como a África, como o Quênia, utilizando a pecuária para preservar... Para consolidar um modelo de conservação. Então você tem um impacto. Pô, por que a gente não fazer isso aqui no Brasil também? Enquanto os outros centros de conservação que não têm pecuária integrada mantiveram uma taxa de crescimento zero, ou até mesmo perda de animais, a da Alpegeta houve um crescimento dos animais selvagens. Por quê? O gado ele passa a ser um catalisador de doença, porque esses carrapatos vão primeiro no gado. Então, os mesmos carrapatos que passariam doença para os animais selvagens vão para o gado. E aí eles têm um programa de pulverização semanal. Então, acaba tendo um índice de doença menor. Baixo, sim. O gado ele também tem uma função de fertilização de solo, de captura de carbono. Que nessas domas eles vão migrando os animais, eles não deixam ficar muito tempo no lugar. Então, o tempo que eles ficam é o tempo necessário para matar a grama ruim, fertilizar e fazer uma grama de maior e melhor qualidade brotar. Regeneração de Então, eles estão usando o gado para fazer regeneração de solo nas áreas onde eles detectam um enfraquecimento do solo. E outros benefícios ecossistêmicos dentro dessa integração. Então, para nós, essa é uma narrativa real que precisa ser aplicada, inclusive, no Brasil. Sim. E aí surgiu, então, uma possibilidade de uma parceria que nós estamos negociando para criar um centro de conservação, ou no Pantanal, ou no Acre, para integrar vida selvagem e pecuária. Inclusive, o monitoramento que eles fazem sobre os rinocerontes é 24 horas. Eles têm monitoramento de todos os leões da conservação. Então, existe um monitoramento que acontece que, inclusive, evita esses caçadores que estavam ali para tirar o chifre do rinoceronte que é vendido no mercado negro chinês. Então, todos esses índices que eles conseguiram com a integração faz com que o modelo deles seja um modelo que possa ser reproduzido em outros lugares. Nossa, muito legal. Bem diferente. Muito diferente. Muito oportuno. Sim. Muito legal. Nossa, se realmente funcionar aqui no Brasil, vai ser um sucesso. Com certeza. A gente já está negociando para absorver a expertise deles. Nós queremos trazer eles para cá. Como eles são uma fundação privada, eles têm muito apoio internacional. Tem muitos fundos de investimento que têm contribuído com apoio financeiro. E eles têm um braço comercial que é a pecuária, que tanto beneficia no levantamento de recursos para o projeto, como beneficia também as comunidades. E agora o Mais Pecuária vai apoiar essa zona de comunidades que tem ao redor do centro de conservação, para que eles também possam ter condição de produção de carne e leite. E o excedente vai acabar sendo comercializado pelo próprio centro de conservação, que tem um braço comercial. Nossa, muito legal. Muito legal. Gostei muito de saber disso. E eu ia chamar ele de Schumacher, gente, porque Schumacher é o apelido do Carlos. Aí a gente aqui na conversa, mas pode ser Schumacher, então, né? É Carlos Schumacher. Pronto. Schumacher, quais foram os principais desafios técnicos e logísticos, de repente, né, encontrados ali no Quênia para implementar esse sistema lá, o Mais Pecuária lá? Então, assim, a primeira dificuldade que a gente encontrou no país, apesar de pensar que foi estrutura ou qualidade do gado, não foi essa. Foi justamente a tecnologia e insumos, né? Eles ainda estão trabalhando com uma tecnologia que a gente usava aqui no Brasil na década de 90, né? Nossa! Então, assim, inclusive, até mesmo a Alpegeta, eles têm um trabalho já de comunidade, mas eles fazem uma inseminação e protocolos antigos, né? Então, assim, e o Mais Pecuária, a gente está levando um pacote tecnológico e a expertise que eles vão dar um salto 10 vezes mais do que eles estão tendo hoje em relação aos resultados. Então, assim, legal. A principal dificuldade foi essa, que a gente está ajustando, né? Inclusive a gente, a Conafé, através do nosso projeto,
está fazendo parceria com alguns centros do próprio país, com o Ministério da Agricultura do país, justamente para a gente fazer essa troca de experiência e de inserir outros insumos, que é a grande dificuldade, né? O Brasil, ele é líder mundial, né, em biotecnologias, líder mundial, é o país que mais faz transferência de embrião. A parte de ATF, que é a tecnologia que a gente aplica aqui no Mais Pecuária, que a gente levou para lá, é de ponta. Então, a mesma tecnologia que a gente usa no Mais Pecuária no Brasil, para o pequeno produtor, que é o que tem de melhor no Brasil, como a gente é a maior pecuária do mundo, a gente está falando também das biotecnologias de ponta. A gente levou para o Quênia. Então, assim, a gente está levando para eles essas novidades tecnológicas, né? Então, assim, teve essa dificuldade de infraestrutura e tal, mas isso a gente já está acostumado no Brasil, então foi assim, muito fácil, né? Inclusive, a gente, quando foi apresentar por alguns órgãos do governo, eles te falaram, será que vocês vão conseguir? Porque a gente sabe da dificuldade, só que a gente já teve aqui na prática no Brasil com mais de 200 mil inseminações. Então, isso não vai ser dificuldade para a gente poder levar esse projeto para o mundo, né? Então, assim, a gente encontra dificuldade, mas, reforçando a tua pergunta, foi acesso a alguns insumos que lá não tem, e nem algumas tecnologias. Mas como a gente tem um pacote tecnológico já montado, né? Completo, a gente pegou e vai ajustar. E, assim, a gente saiu daqui do Brasil, a gente teve uma reunião com o presidente Carlos, e isso não sai da minha cabeça. Ele falou assim, eu não quero que vocês mudem a receita. Faço a receita que a gente faz aqui no Brasil, que vai dar certo. E realmente a gente seguiu a receita, né? Não fomos para a África e nem vamos para outros países como sendo o salvador da pátria. Nós estamos para contribuir. E a gente entregou um pacote tecnológico, mas eu te garanto, o que a gente recebeu e de aprendizado, inclusive para empregar aqui no Brasil. Então, o projeto ele tem isso muito forte, né? Não existe uma pessoa, um projeto que vai... A verdade, para mim, quando a verdade é absoluta, ela já é errada. Não existe verdade absoluta. Tem que ter essa troca de experiência. Essa troca de experiência. Né? Então, assim, a gente aprendeu muito. Vamos voltar para lá com outras biotecnologias, como embrião e tal. Mas a gente trouxe muita coisa também. Uma coisa que a gente trouxe muito deles, que às vezes a gente perde um pouco aqui no Brasil, é a vontade de querer. Então, como eles têm a carência, então assim, a gente via muito isso neles, né, Davi? Sim. Aquela vontade de aprender do jovem, estando acompanhando, como é que faz isso? Deixa eu aplicar um remédio. Então, a gente vê que a gente precisa também alimentar isso aqui no Brasil. Sim. Integrar. Isso aí foi uma lição que eu trouxe para cá, isso. Não adianta a gente levar um pacote tecnológico ou para o nosso pequeno produtor aqui no Brasil, ou para a África, ou para qualquer outro país, se a gente não integrar a juventude. Sim. Porque eles são a renovação do que a gente está levando para cada propriedade dessa. Com certeza. E pegando esse seu gancho, vocês aproveitaram para fazer algum tipo de capacitação lá com esses produtores quenianos? Davi pode falar, né? E várias, né, Davi? O Dr. Schumacher aqui, posso dizer que ele tem o dom do ensino, né? Já deu aula há muito tempo. E a nossa relação com os veterinários locais, porque a nossa chegada no Quênia ela foi também intermediada pelo próprio governo, por meio da ADC. O presidente da mesa diretora, o Dr. Alawi, ele foi quem nos recepcionou de maneira assim, formidável. Ele morou 25 anos nos Estados Unidos, hoje ele é o diretor apontado pelo presidente. E através dessa parceria houveram muitos veterinários que vieram participar e receber esse treinamento. Então, enquanto a gente executava o projeto, o Dr. Carlos aqui pôde transmitir o conhecimento dele e como ele disse, existe uma ânsia de conhecer, de aprender por parte dos produtores locais e dos veterinários que nós tivemos contato. Então, esse é um conhecimento que era visível, ele fluía, assim, eles absorviam rapidamente as técnicas, as sugestões. Ah, que legal. E até mesmo quando a gente pediu para eles melhorarem a infraestrutura, rapidamente eles colocavam a mão na massa e ia à comunidade. Então houve uma troca de conhecimento técnico que com certeza vai impactar a continuidade desse projeto.
Então, houve, sim, bastante transferência tecnológica. A gente já tem uma agenda para treinamento das comunidades. Olha, legal. E de outros veterinários nas próprias fazendas da ADC, que é uma paraestatal vinculada ao Ministério da Agricultura. Então, já existe uma agenda e um protocolo de intenções para troca para treinamento e troca de tecnologia, que vai ser implementada nos próximos anos. E como é que vocês vão medir o sucesso do Mais Pecuária Quênia, né? E garantir que os objetivos sociais, econômicos e ambientais sejam de fato alcançados? A gente está desenvolvendo um modelo de certificação que, inclusive, consegue emitir créditos de carbono. Porque a pecuária, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ela também pode ser um modelo de negócio onde você emite crédito de carbono e com capacidade de medida de emissão evitada ao longo dos anos. Por quê? A pecuária, ela obviamente, ela precisa de terra, né, se for num modelo extensivo, mas quando você implementa um projeto, uma comunidade carente que não tem condição e nem conhecimento técnico para fazer o melhoramento genético, quando eles recebem esse melhoramento, você está aumentando a capacidade produtiva do animal, a conversão do animal. Então, isso, consequentemente, você acaba diminuindo o uso da terra. Se você tem um animal que vai produzir 5 vezes mais na mesma terra, você está impedindo o aumento de 5 vezes o território. Sim. Porque aquele animal que tem uma produção baixa usa uma determinada quantia de terra para se alimentar. E quando você implementa um projeto como esse, você consegue medir o impacto genético de produção, calcular o carbono que está sendo, as emissões que estão sendo evitadas, e você consegue, na base da economia, aumentar a produção de leite, que é um fator de liquidez diária. Porque a carne você precisa de um tempo para o animal produzir, para ir para abate, você precisa de uma infraestrutura mais complexa. Mas o leite, dentro da realidade do Quênia e, obviamente, do Brasil, o leite ele é uma liquidez que permite, às vezes, o fazendeiro pagar os estudos do filho. É o dia a dia, né? É o dia a dia, os insumos o retorno dele. Mais rápido. Então, você tem a média de produção de leite no Quênia é de 2 a 3. Aqui no Brasil é 4. E aqui no Brasil, com o programa Mais Pecuária, de 4 a gente consegue pular já para 15. Olha. Então, se a gente tem um trabalho, inclusive, de longo prazo, de 10, 15 anos, o impacto na produção, na economia local, ela é calculável, ela é objetiva. Então, esses parâmetros, junto com tecnologia, estão sendo usados no projeto para a gente poder medir ao longo dos anos o impacto social, o impacto ambiental e a governança que se levanta dentro desse modelo, porque as comunidades são obrigadas a se organizar, inclusive para a comercialização desses insumos. Sim. Então, todos esses impactos, eles são medidos e são registrados, para que, inclusive, os investidores e aqueles que queiram contribuir com esse tipo de projeto consigam depois auferir os resultados que foram prometidos. Com certeza. E, Camila, uma coisa interessante, a gente conversou muito com o Davi sobre isso, a questão da segurança alimentar. A gente viu uma carência muito grande na produção de carne mesmo, né? Então, todas as reuniões que a gente tinha... Não atende nem a demanda local. Nem na local. Então, o consumo per capita de carne do Quênia é 12 quilos, bem né? pequeno. 14 quilos. Então, assim, do No Brasil... Brasil é quase 100. Quase 100, 90. Olha a diferença, então, verdade. Assim, isso é uma questão de segurança alimentar, né? Então, assim, quando a gente fala de um projeto desse, se pensa muito, vai inseminar, mas é um impacto econômico, é um impacto de segurança alimentar de um país. Então, assim, a gente sentiu muito isso, talvez aqui no Brasil a gente não tem esse impacto, mas lá a gente teve convite para ir na fazenda do presidente do país. Olha que bacana. Então, isso aí mostra a importância que o cara... Sim. Quando a gente descobriu, a gente começou pela comunidade. Eu quero que esse pessoal vão visitar a minha fazenda. Sim. Então a gente teve uma visita na fazenda dele. Então vê a importância que eles têm, pelo amor de Deus, vem nos ajudar aqui. É verdade. Então assim, a gente, eu sou muito grato por ter ido nesse projeto e a importância, tanto como o Dr. Alau, que o Davi falou da ADC, então todos os órgãos estavam envolvidos no projeto. Então você vê a necessidade e a importância que eles deram para o projeto Mais Pecuária. Com certeza. Né? Porque é uma questão alimentar. Sim. Então, assim,
Então, quando a gente fala em questão alimentar, a gente fala na necessidade básica do ser humano, né? Quando a gente fala com os países que têm o maior consumo de proteína, as crianças se desenvolvem mais. É verdade. Então, assim, a pecuária não pode ser vista como é vista. Então, se você está falando de África, de Brasil, que a gente não pode falar também que o Brasil não tem dificuldade. A gente sabe a carência alimentar que tem no Brasil. Então, o Mais Pecuária no Brasil está levando isso, está levando comida, leite para aquelas crianças, proteína animal, né? Então, assim, e a mesma coisa, a gente sentiu isso muito forte, sendo muito acolhido da necessidade que eles deram, eles se mostraram a necessidade dele e a importância que eles deram para o nosso projeto. Sim. Então, isso é muito gratificante. Então, em 40 dias, que pareceu muito, porque a gente estava longe da família, mas, na verdade, quando eu voltei de lá, foi muito rápido, porque tanto da significância que a gente teve desse projeto para essas pessoas. Sim. E existem planos aí de expandir o programa para outros países africanos ou até outras regiões do mundo? Quais os próximos passos? Camila, eu acho que é importante, antes mesmo de apresentar aqui qual é a nossa estratégia, né, de expansão, por que a gente escolheu o Quênia, né, como um ponto de início? Né? Saber. Porque o continente africano tem 54 países, é um continente, uma região de complexidade geográfica muito grande. Existe um deserto enorme no norte, que é o deserto do Saara. Poucas pessoas sabem, mas existe a África Branca e a África Negra. A África Branca são os árabes, que ficam no norte, que também tem grandes quantidades de rebanho, leite e carne. E você tem a África subsaariana, que é toda a África Negra, eles chamam, que é abaixo do Saara. Então, assim, o leste da África ele tem uma posição estratégica por conta da proximidade daquela região com países árabes e asiáticos. Então, dentro do modelo que hoje é chamado de economia de baixo carbono, a logística dos produtos ela está sendo levada em consideração. Então, se a gente calcular a distância que o Brasil tem da China, a distância que o Brasil tem da Europa e dos países árabes, a África está na metade do caminho. Então, eles têm uma economia de transporte já evidente. É claro que os países africanos eles têm muita complexidade de execução por conta da burocracia, dos grupos de interesse, dos cartéis. Então, todos esses problemas eles pesam na hora da decisão dos investidores. Mas a próxima grande fronteira agrícola do mundo é a África. Porque a África, o solo da África ainda não está cansado. O Brasil tem 95 milhões de hectares de área que precisa ser regenerada. Existe um custo para a regeneração. E esse custo, ele obviamente, quando você encontra um lugar onde a terra ela ainda não foi usada de maneira química ou agressiva, como a nossa monocultura, ela vem sendo explorada no Brasil, a África acaba se tornando um ambiente de muito interesse econômico. Então, isso tem sido evidente exatamente por causa da guerra na Ucrânia. Então, a Ucrânia sempre foi um grande produtor de trigo, de grãos, que distribuía para a Europa. Então, com a guerra, isso prejudicou muito a produção da Ucrânia. Então, a Rússia tem vindo com muito apetite por terras africanas. A China. Os Estados Unidos parece que despertou de um sono antigo e profundo, embora eles tenham muita relação, mas deixou de ter uma relação direta e perdeu muito espaço para a China, para a Rússia. E a própria Europa, que foi a grande colonizadora do continente africano, sendo que o Quênia ele era uma colônia britânica e cuja independência aconteceu em 1963. Então o Quênia sempre foi visto como a joia da coroa britânica, por conta do clima, da qualidade da terra. O Quênia, poucas pessoas sabem disso, mas é o maior produtor de rosas da Holanda. A Holanda não produz flores o ano inteiro. A maior produção de flores e rosas da Holanda vem diariamente frete aéreo do Quênia. O Quênia tem o melhor café do mundo, junto com a Etiópia. Os melhores chás vêm do Quênia, para a rainha que gostava do chá inglês. Então, o Quênia ele tem uma posição geográfica importante. Então, às 6 horas do Egito. Então, eles têm acordos bilaterais com os Emirados, com o Egito. Estão bem posicionados. Eles estão muito bem posicionados. Existe uma costa belíssima. O turismo do Quênia é maior que o do Brasil. Olha, embora legal. seja um país pequenininho. Sim. Eles têm muito mais turistas visitando anualmente o Quênia do que o Brasil.
Então, existe uma posição estratégica que nos levou a ir para lá. Obviamente, eu tinha já um passado ali no Quênia que facilitou essa nossa ida para lá, mas os próximos passos já estão bem articulados. A gente já tem uma negociação em andamento com o Ministério da Agricultura de Botsuana, com o Ministério da Agricultura de Ruanda. Por quê? A gente está triangulando uma região para poder alcançar os países fronteiriços. E já temos uma visita já pré-agendada com o governo do Egito, que se interessou pelo programa Mais Pecuária no Egito. Então a gente está negociando também. Então a nossa intenção é conseguir fazer com que o projeto alcance o maior número de países possíveis e que essa produção, esse excedente, possa começar a ser direcionada para o Egito e os Emirados. Então, a gente não está pensando só no impacto social ou no impacto ambiental de melhoramento, mas a gente já está olhando para toda a escala comercial, olhando já para um refinamento do produto e para um mercado que possa pagar e trazer um pouco mais de lucro para a produção de carne nesses países. Mas o Quênia, de fato, é a nossa base de início. É o xodó, né? Muito bom, quero agradecer muito vocês por todos os esclarecimentos, por esse bate-papo informativo e parabenizar vocês pelo trabalho maravilhoso que foi feito e ainda está sendo feito, né? Lá no Quênia, parabéns. E muito obrigada por esse bate-papo. Obrigado. É incrível, né? Ver como a tecnologia e a colaboração internacional podem impactar positivamente tantas vidas e comunidades. E se você gostou desse episódio, não deixe de continuar acompanhando a TV Conafer. Lá você encontra mais conteúdos inspiradores como este, mostrando o impacto real dos nossos programas e iniciativas pelo Brasil e agora pelo mundo. Até o próximo podcast Fala Conafer. A marca agrofamiliar brasileira tem muito o que dizer. Fala Conafer.